tá bom? Tá. Bom, pessoal, olha só. Logo aqui na abertura, tá? A gente fala um pouquinho sobre a mineração do Brasil. Então, a gente vai começar esse capítulo falando sobre a mineração no Brasil, tá? Como é que foi? Todo mundo conseguiu ver os vídeos? Sim. Conseguiram ver? Vocês viram os videozinhos que eu deixei nos links? No link não, eu vi no final. Eu vi no final também. É isso mesmo, é no finalzinho. Muito bem. Então, olha só. Começando aqui, a gente vê essa representação dessa imagem, né, que fala aí um pouquinho sobre a mineração, né? As pessoas estão aí trabalhando na mineração, na extração de minérios. E ela era feita por grande parte de pessoas que eram escravizadas, tá? Principalmente de origem africana, que trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho. Então, dando continuidade aí na página 246, vocês vão ver essa questão da expansão aí do território, como é que foi esse processo de colonização, tá? Aí vai relembrar de novo, vai falar um pouquinho no início, né? Esse processo de colonização começou lá nas regiões litorâneas e ao longo dos anos foram surgindo diferentes atividades, tá? Que estimularam a ocupação do interior pelos colonos. E como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. A gente falou um pouquinho aí a respeito das drogas do sertão, como é que era. Eu falei no vídeo para vocês também, tá? Um pouquinho sobre as drogas do sertão. Aí só para a gente relembrar, tá? Só um minutinho. Eu abri aqui. Então, só para a gente relembrar, essas drogas do sertão, elas eram produtos cultivados lá no próprio território, tá? E vendidos em solo europeu. Então, ou seja, elas eram cultivadas aqui no Brasil, mas porém era vendido fora, tá? Visto que eram produtos bem exóticos e eram considerados pelos europeus as novas especiarias, tá? E elas eram encontradas principalmente no interior da Amazônia, e algumas dessas especiarias eram o cacau, a canela, a castanha, o urucum, o cravo, a pimenta do reino, né? A gente tem também o guaraná, que era muito utilizado, alguns deles eram muito utilizados na culinária, tá bom? Aí lá embaixo, na página 246, tem a primeira perguntinha. Está perguntando quais eram as atividades econômicas que foram indicadas aí no mapa. Vocês conseguiram localizar? Eu não fiz essa, eu nem vi. Vocês não fizeram nem A1 e nem A2, não? Então vamos fazer agora? Todo mundo pega aí o caderno ou lápis de borracha. Tia, Oh, qual página? ainda na 246, tá bom? Tem que estar lá no finalzinho nas duas questões, tá joia? Então, olha só. Para a gente responder essa questão, a gente tem que olhar o mapa, tá? Aí tá pedindo para a gente analisar o mapa. E lá na legenda, ó, onde está aqui legenda, tá vendo? Está citando aqui algumas, tá bom? Então, as atividades econômicas aí indicadas no mapa produção de cana-de-açúcar, as atividades econômicas, As. atividades econômicas. Tia, Oh, repete pra mim. É história? Tia, Caderno de eu história? parei pra história, beber pode. água. Tá, era um caderno de história, tá, meu bem? Para colocar a resposta, porque esse espaço aí não vai caber, não, tá bom? Tá, ok.
Posso falar de novo? Vou começar do início, tá? Para quem perdeu. As atividades econômicas Isso, as atividades econômicas indicadas no mapa são a produção de açúcar, As atividades. são a produção de açúcar, Tia, vírgula. indicadas no mapa. Eu fui pegar meu caderno. Estou repetindo desde o início, tá? Para quem não pegou ainda. As atividades econômicas Tá. indicadas no mapa. São. Só um minutinho, tá bom? Ô tia, eu botei no caderno, tá? Tá ótimo, Matheus. Muito bem, obrigada. Então, voltando, tá? As atividades econômicas indicadas no mapa são a produção de açúcar, vírgula, a extração das drogas do sertão, a extração Peraí, indicado no mapa. são a produção de açúcar, a extração das drogas do sertão, vírgula, a pecuária, Que, tia? a pecuária e a mineração. Ponto final. Copiaram? Quer que repita? Eu já copiei. Tá. Alguém quer que eu repita? Ou tá tranquilo? Tia, depois de drogas do sertão é o quê? Vírgula, a pecuária e a mineração. Entendi? Sim. Agora, número 2. De que maneira podemos relacionar essas atividades com a expansão do território brasileiro? Posso falar? Essas atividades Essas atividades estimularam Tia, eu tinha feito antes. Eu posso falar a minha resposta que eu tinha feito no dia? pode sim. Eu botei a procura foi maior ao longo do tempo e foram em outros estados. Sim, é porque foi ocupando, né? Ele acabou que, como a gente está vendo aí no mapa, as atividades acabou que foi ocupando aí todo o interior da colônia. É isso mesmo. Tá. Olha só, estimularam, copiaram? Estimularam sim. a ocupação do interior da colônia. Ponto final.
Pode repetir? Aonde você parou, meu bem? Fala para mim. Estimularam. Estimularam a ocupação Ocupação do interior da colônia. Do interior da colônia. Bom. Prontinho? Podemos continuar? Página Sim. 247. Vai falar um pouquinho sobre a corrida do ouro, tá? Essa corrida do ouro, ela ficou conhecida devido à intensa migração, tá, para a região das Minas. Então, as pessoas começaram a ir para as regiões das Minas. Então, essa migração aí, né, como ela foi muito intensa, ela ficou conhecida como a corrida do ouro, tá bom? No início, as pessoas partiam para essa região, elas costumavam se reunir, tá? Costumavam ficar em arraiais, tá? Que eram pequenos povoados temporários dos trabalhadores. Só que, como foi aumentando, tá? Lá nos arraiais, eles sofriam muito com as más condições, né, de moradias, além de outros problemas, como a falta de alimentos, por exemplo. Aí eles começaram, né, a perceber que precisavam trazer alimentos de outros lugares. Só que, para trazer esses alimentos de outros lugares, os preços ficavam muito caros, muito altos. Então, os moradores da região das Minas, eles tinham uma necessidade muito grande de diversos tipos de produtos. Além dos alimentos, eles precisavam de ferramentas, de roupas, tá? Aí essas mercadorias eram trazidas de outras colônias, tá? De regiões da colônia, e eram transportadas no lombo de mulas, igual vocês estão vendo aí nessa imagem abaixo, tá? Aí eram transportadas no lombo das mulas, que eram conhecidas como tropeiros. Aí o que os tropeiros faziam? Eles abriam caminho, ao longo aí, tá, desses caminhos foram formando os núcleos populacionais que acabou virando cidades, tá bom? Então os tropeiros, eles partiam lá do Rio Grande do Sul e paravam em diversas vilas e algumas cidades para realizar o comércio. Eles faziam essas paradas na Lapa, no Paraná, e em Sorocaba, lá em São Paulo. Tá bom? Aí tá a representação aí. Lá na página 248, ela vai falar um pouquinho como é que foi a formação dos núcleos urbanos. Aí fala que ao longo do século XVIII, alguns arraiais eles foram formados na região das Minas que mais cresceram, que deu origem às vilas e cidades. Então, a sociedade era bem variada, tá? Tinha pessoas de todas as classes sociais, por causa dos engenhos de açúcar que tinha lá. Então, com isso, acabou tendo diferentes profissões e grupos sociais, tá? Que foram marcados pela desigualdade social. Então, a maior parte dessa população era formada por africanos e afrodescendentes que eram escravizados. Então, eles realizavam todos os tipos de trabalho, tá? Como a extração de minérios e alguns serviços domésticos que eles faziam por lá. Os donos das minas e os funcionários do governo tinham os cargos mais elevados, tá? Então, eram as pessoas que mais tinham poder, tinham dinheiro nessa época, tá bom? Lá na página 249, a gente tem agora atividade. Número 1, para completar as lacunas com as palavrinhas aí, tá? Do quadro. Então, letra A. A Pecuária. pecuária foi uma das atividades que contribuíram para a ocupação do interior do território brasileiro pelos colonos. Letra B. No final do século XVII foram descobertos jazidas de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de
Minas Minas Gerais. Gerais. Isso. E a grande migração de pessoas para o interior da colônia, atraídas pela migração, ficou conhecida como Corrida Corrida do de Ouro. ouro. a Corrida do Ouro. Muito bem. Bom, na número 2, pedi para vocês observar essa imagem e escrever um pequeno texto sobre, né, sobre ela. Essa eu não fiz Eu ainda. também não. Também não Não? fiz. Então vamos fazer, tá bom? Olha só. A primeira coisa que a Eu gente fiz, tia. tem que fazer. Eu fiz. Só que o meu não foi muito grande, não, Cláudia. Na imagem podemos Não? observar muitos. Quer Na falar um imagem podemos observar muitos tropeiros carregando mercadorias em cima de suas mulas. Ótimo. Aí a gente tinha que falar um pouquinho, né? Você falou que eram os tropeiros. A gente tinha que falar um pouquinho das vestimentas deles, tá? O lugar que eles percorriam, tá? E falar um pouquinho como que eram esses caminhos aí. Mas é isso mesmo que você colocou. Se você quiser continuar, Tia. tá? Porque a gente vai observar aí nessa imagem essa questão mesmo das roupas, do caminho, né? A relação aí das rotas que eles percorriam, aí que levou à fundação das vilas e cidades, tá joia? Sim. Vamos fazer Eu então? também fiz, tia. Quem fez? Fala pra gente a resposta. Eu fiz, tia. Pode falar, meu bem. Eu fiz. Pode falar? Pode, por favor. A caravana dos tropeiros a- abriram caminhos para construção de ouro nas cidades. O que mais que você colocou? Eu parei aí. Parou aqui? Ó, então olha só, Nas cidades. quem já fez e colocou aí que, né, que são os tropeiros que estão sendo representados aí, agora a gente vai continuar, tá bom? Quem não fez, eu vou começar falando que são os tropeiros, tá bom? As pessoas, podem copiar, tá? As pessoas representadas as pessoas representadas na pintura são os tropeiros. Ponto. Eles, letra maiúsculo, tá? Eles estão vestidos Quê? Tio, Oi. o que você falou depois do ele? Eles estão vestidos com calças Eles estão vestidos com calças, vírgula, camisas de manga comprida, Tia, depois de calça é o quê? vírgula, Qual é? camisas de manga comprida, Cadê a camisa de manga comprida? Não sei o que. Não, a Maria Rita escreveu quase a mesma coisa que eu. Ela deu certo. Isso aqui é e assim, Maria. chapéus, vírgula. Tá dando para anotar? Quer que eu repita? Eu vou falar que eu fiz. Ô tia, eu fiz também, eu posso falar? Pode sim. Quer falar agora? Pode ser, eu botei. Essa imagem retrata os tropeiros levando comida de uma cidade a outra. Sim. Eu tô só colocando um pouquinho mais completa, tá? Para quem tá copiando comigo, tá bom? Tá. Mas é isso mesmo, a ideia é essa, tá? Retratar e falar um pouquinho dos tropeiros, né? É eles que estão levando a comida, tá bom? Ó, vou repetir aqui, tá? Da onde eu parei. Camisas de manga comprida e chapéu, vírgula. Para enfrentar
Eu dei certo. para enfrentar as longas horas sob o sol. Não, é que eu já dei certo. Só isso. Para enfrentar as longas horas sob o sol. Ponto. Continuando ainda, tá? Tia, Oi, tia, oi, o pode meu falar. caiu, o meu caiu a conexão. E como eu não coloquei a resposta completa, você pode repetir a parte para mim? Repita, você me fala até onde você conseguiu copiar para eu saber. Eu falo que eu já deu certo. Só isso. Eu também, tia, não a botei minha, tudo completo que você disse. Parou tia, aonde? minha conexão caiu. Eu só coloquei, eu não coloquei nada na minha parte, porque a conexão caiu quando você estava ainda na parte que eu já tinha escrevido. Tá, mas você colocou que as pessoas representadas na pintura são os tropeiros? Essa parte você anotou? Sim, sim, Aí carregando depois disso mercadorias em aí, cima de eu coloquei mulas. um ponto, tá? Eu falei que era para colocar um ponto e a gente continuar. Eles estão vestidos com calças. Só um minutinho, tá, pessoal? Que a coleguinha vai continuar ali porque ela perdeu a conexão, tá bom? Eles estão vestidos com calças, vírgula. Camisas de manga comprida e chapéus. Vírgula. Para enfrentar as longas horas para enfrentar as longas horas, Para enfrentar as longas horas sob o sol. Bom, tem espaço aí ainda no livro de vocês? Eu tenho. Sim, Tem para eu continuar? O meu tem metade da última linha. Eu tenho uma linha. o meu tem 2 linhas ainda. Eu só tenho uma linha. O meu Tá. só tem uma. Ó, porque agora eu quero falar que esses caminhos percorridos aí por eles, tá? Para o transporte dessas mercadorias, acabou que possibilitou, tá? O povoamento das regiões. tia, não tem mais espaço no meu, não. Vixe, tem O meu não? só tem uma linha. O meu tem metade de uma linha, mas é pouco, eu acho. Os espaços Eu em tenho. branco da O linha. meu tem metade de uma linha e Tem uma pelo linha menos uma linha? Os Olha espaços assim Sim, embaixo. que tem o meu tem uma- metade de uma linha e uma linha inteira. Tá. Aí vamos combinar assim, então. Eu vou ditar e vocês acabam de colocar aqui no finalzinho assim, pode ser? Tá bom. Então tá. Então olha só, continuando. Os caminhos percorridos os caminhos percorridos por eles, são os tropeiros, tá? Quê? Os caminhos percorridos por Porém, eles possibilitou possibilitou possibilitou
o povoamento ou povoamento de regiões ainda não Tia, habitadas. tia, o meu não cabe mais, o meu só cabe até o povoamento. Nem nesse restinho da linha aí, não cabe mais não? Não. Tia, Vixe, repite. Ô, tia, rapidinho, repite depois de povoamento. povoamento? Possibilitou o povoamento É, depois. de regiões ainda não habitadas. Queria só até aí. Não cabe não, meu bem, só mais essas duas palavrinhas. Sim, não cabe. Ô tio, o meu só ficou de fora, regiões ainda não habitadas. Eu consegui, mas ficou um pouquinho de fora. Tem problema não? Não tem problema, tá? O meu ainda sobrou um espaço. Mas sobrou espaço 2, 3. Tem como vocês colocarem no caderno, continuação da página 249 de História, número 2? Tá bom, O meu tá. Para esse finalzinho tá de bom. História. Pode ser? Isso aí. Ó, é só até Peraí, povoamento de regiões ainda não habitadas. Ponto. Eu botei. Acabou, tia? Tá bom, meu bem. Faltou 3. Ah, tá. Não, eu ia pegar o caderno. Não, só até aí. Porque aí o que aconteceu? Como eles passavam nessas regiões que não eram habitadas, as regiões acabaram que foram se desenvolvendo devido a eles passarem aí por mercadorias. Bom, então isso acabou que ajudou. Prontinho? Precisa repetir de novo, finalzinho? Eu já foi. Já? Eu tenho que ir aqui, tia. Aí. Então tá. Podemos ir para a página 250? Sim. Então, todo mundo comigo. Lá na página 250. Então, agora que a gente já conheceu as minas, a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que era o trabalho nas minas, tá? Então, aí levanta muito essa questão de como que era difícil, tá? Ser escravo nesse dia a dia aí deles. Por quê? A maioria das pessoas escravizadas, elas trabalhavam por muitas e muitas horas, em condições precaríssimas de trabalho, que acabavam colocando em risco, né, a vida e a saúde delas. Vocês podem observar isso aí nas imagens abaixo aí na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, tá? Que fala um pouquinho sobre isso. Lá na letra A, fala um pouquinho que eles passavam horas e horas com as pernas dentro da água, tá? Durante jornadas de trabalho bem longas, nas mais diversas condições aí, tá? Que acabavam que debilitavam rapidamente a saúde deles. Qual era o trabalho deles nisso? Eles ficavam dentro da água, tá? Aí, na extração de minério, eles ficavam peneirando com uma peneira, era tipo uma peneira, mas tem outro nome, tá bom? Eles ficavam aí peneirando aí, tá? Para poder tirar, tá? Tudo que eles encontrassem. Essa informação está lá na letra D, na página 251. O nome dessa peneira na época, tá? Ela se chamava bateia, porque ela era utilizada para separar o ouro, tá bom? Da areia e do cascalho. Então, esse instrumento aí, essa peneira, vamos dizer assim, foi introduzida pelos africanos, tá? Lá na letra B, a gente está falando um pouquinho que alguns escravos eles trabalhavam em túneis abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios acabava. Então, à medida que ia acabando o ouro aí do leito, aí eles entravam para dentro dos túneis, tá? Para poder continuar a procurar ouro. Na letra C, nesse desenho da letra C,
Aí vai falar também um pouquinho sobre os feitores, que eles eram homens, tá? Que ficavam ali para fiscalizar o trabalho dos escravos. Então, eles eram encarregados disso, de vigiar os escravos, tá bom? E a vigilância deles era permanente, tá? E eles ameaçavam os escravos aí usando, tá, violência. Aí agora nessa imagem aí da mineração de ouro, que vocês estão vendo lá na página 251, fala para vocês procurar aí nessa pintura, nessa gravura aí do Gendas, tá? Algum desses trabalhos que eles desempenhavam que a gente mostrou. Oi, tia. Oi? A minha, tipo, não ficou tão bom pra ver porque a imagem Isso que eu ia falar. Mas Escura. é até mesmo por causa da imagem, né? Vocês terem que ter usado um lápis de cor branco ou então um lápis de cor aquele verde mais clarinho para parecer melhor. Eu peguei verde escuro. Sem problema não, tá? Então, olha só. A gente tem aí, que a gente pode colocar como a letra A. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só. Aqui no cantinho aqui, ó, onde está essa queda d'água aqui, tá vendo? A gente pode colocar aqui como letra A. Tá joia? Sim. Aqui em cima, no outro lado da queda d'água aqui, a gente pode circular aqui como letra B. Sim. Acharam? Sim. Aí como letra B. Aqui. Tá? Como a letra C, a gente pode circular aqui, ó. Onde eu estou mostrando aqui com o dedo, tá bom? Um pouquinho embaixo da água que termina na letra A. E embaixo aqui da letra C, aqui, ó, onde está passando essa água aqui, ó, vocês vão circular como letra D. Que é isso aqui que eles estão fazendo, ó. Tá bom? Ó a roupinha dele que é igual, ó. Tá vendo? Qual, tia? Aqui Tá mesmo. meio... Aqui é letra D, ó. Tá vendo a roupinha aqui dele? Aqui, ó. Ah, tá. Viu aí o detalhe? Certinho? É aqueles que estão na coisa da água que tá descendo? Isso mesmo. Esse aí é a letra D, que é onde ele está lá com a bateia, tá? Separando ali o ouro da areia e do cascalho. Tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Sim. Olha só. Então, agora a gente vai continuar lá na página 252, que é a atividade, tá? Aí pedi para vocês fazerem uma leitura do texto, falando um pouquinho sobre a atividade mineradora, tá? No Brasil, no século XVIII. Que ela era baseada aí na exploração do trabalho escravo e que nos primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos, tá? Misturado ao cascalho, e recebia o nome de ouro de aluvião. Então vamos lá, na letra A. Quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII? Os escravos. Escravos negros. Isso, as pessoas africanas escravizadas. Muito bem. Explique o que é o chamado ouro de aluvião. O metal, quando era É o ouro encontrado nos leitos dos rios. Encontrados nos leitos dos rios, feitos de cascalho e recebia o nome de ouro de... Tá, então olha só. Ouro de aluvião refere-se ao ouro encontrado no leito em encontros de rio. Tá, então olha só. Tia, Oi, pode falar. eu botei. O metal, quando era encontrado nos leitos ribeirinhos misturado ao cascalho. Isso, então olha só, quero chamar a atenção para isso, tá? O ouro de aluvião é o ouro que era encontrado nos leitos dos rios, tá? Que estava misturado ao cascalho, tá bom? É, eu botei. Todo mundo colocou Eu isso? botei. Mesmo sentido? Sim.
Então tá, ótimo. Sim. Ótimo. Letra C. Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das substâncias? Bateia. Bateia. Pelos Isso, africanos muito bem. escravizados. Então, o instrumento utilizado era a bateia. E quem que introduziu esse instrumento no Brasil? Pelos africanos A escravizados. escravos de África. Ótimo. Foi introduzido, então, no Brasil pelos africanos. Muito bem, Tia, pessoal. pode repetir essa que eu não fiz? A letra C? É. Isso, repito agora. O instrumento utilizado era a bateia, vírgula, introduzida no Brasil, pelos africanos. Pronto. Conseguiu copiar, meu bem? Sim. Consegui. Ótimo. Número 2. Qual que era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Era uma Condição situação precária. precárias que colocava em risco sua saúde e sua vida. Muito bem. Eram jornadas longas de trabalho, em condições precárias, tá? Que acabam colocando em risco a sua saúde e a sua vida. Isso mesmo. Todo mundo colocou assim? Tia, eu botei. Eu Era não uma fiz, situação tia. precária. Quem que estava falando a resposta aí? Fala de novo para eu ouvir, porque eu não entendi. Era uma situação precária. Aí acrescenta que também eram longas horas, tá? Longas jornadas de trabalho, tá bom? Coloca aí condições precárias e com Sim. longas jornadas de trabalho, tá? Todo mundo fez? Todo mundo fez? Posso continuar? Então, agora a gente vai continuar aí. Como é que era esse controle das minas, tá bom? Bom, esse controle lá das minas, tá? Quem fazia esse controle era Portugal, que tinha como objetivo de arrecadar impostos, tá? Então, as cobranças que Portugal fazia era por meio da cobrança de impostos. Aí, o que ele fez? Ele fez isso para evitar, tá, que muitas pessoas contrabandeassem as mercadorias. Então, ele fez a seguinte divisão de impostos aí. Ele primeiro fez a divisão do imposto por quinto, pelas entradas, captação e a derrama, tá? E tudo isso aí, gente, ficava lá nas casas de fundição, por onde todo esse ouro extraído nas minas deveria passar, tá? Então, as barras de ouro, elas eram registradas com as marcações da coroa portuguesa. E ao se fazer o registro, parte do ouro era recolhida como forma de imposto. Aí tem várias formas aí, tá? De impostos, né? A gente tem 4 formas de impostos aí. E eu quero saber, lá na pergunta número 1, qual que era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Era para quê? Evitar o contrabando de ouro? Isso mesmo. O objetivo era evitar o contrabando de ouro, tá, pessoal? É isso mesmo. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, a diferença de um e de outro, tá? Então, relembrando, a Inconfidência Mineira, tá? Que vocês estão vendo aí na página 254, eles se revoltaram contra a cobrança de impostos por parte de Portugal. Essas cobranças que a gente acabou de falar na página 253.
tá bom? E a Conjuração Baiana, eles reivindicavam salários mais justos e a libertação dos escravos, tá? E a proclamação da República. Então, a diferença aí é essa, tá bom? Bom, lá na página 255, a gente tem algumas atividades lá. Vocês conseguiram responder elas? Qual, Gina? 255, letra A, letra B, letra C. A e letra D. Fizeram? Sim. Ótimo. Cadê? Eu já não fiz a D, porque a D tá escrito com balão. Então, letra A. Qual dos produtos tem a maior porcentagem de imposto incluído? Tênis Importado. Qual que é? Tênis Vocês estão me Tênis ouvindo? importado. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu não ouvi ninguém agora, não. Tênis importado. Tênis Fala de novo pra importado. mim que eu não ouvi. Tênis importado. Tênis importado. Tênis eu- importado. Ótimo, agora eu consegui ouvir. E o menor era o quê? Carne Carne bovina. bovina. Ótimo. Carne. Sua família consome alguns dos produtos citados no gráfico? Sim. Sim. Alguém quer falar quais são? Alguns aí pra gente? O meu é... Eu uso Eu vou botar 2, tá? carne, Tá. pasta de dente, caderno, telefone. Eu só não uso tênis. Tá. Uso tênis, mas Ótimo. Mais alguém quer falar algum? a Eu minha botei resposta é bicicleta e caderno. Tá. só isso que você usa? Letra Não, C. mas eu só botei 2. Tá ótimo, não tem problema, não. Letra C. Você tinha ideia da quantidade de imposto que já estava incluída nesses produtos? Não. Não. São bem altos, né, pessoal? E por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro, dos impostos? Qual que é o papel do cidadão nesse processo? Para fiscalizar se estão cobrando corretamente os produtos? Isso, a gente precisa de alguém que fiscalize isso aí, pessoal, porque senão cada um vai colocar o preço que quer. Entendeu? Então tem que ter uma fiscalização mesmo, de alguns órgãos, tá? É qual, tia? A resposta da D? Qual a resposta? É a resposta da D. Qual é a resposta da D? A resposta da D é porque precisa de pessoas para poder fiscalizar, tá? Esses produtos que vêm aí, esses impostos, né? Cobrança de impostos. Gente, lá na 256 tem um roteirozinho, tá? Sobre alguns impostos. Eu não fiz ainda. Eu fiz. Eu não fiz ainda, porque eu ia fazer. Mas Eu fiz assim, Eu fiz, tia. Quem que não fez? Foi só a Carol? Ah, entrevista. Entrevista, isso mesmo. Eu também não fiz. Eu não fiz. Eu vou fazer. Vocês querem mais um pouquinho de tempo para fazer esse? Pode ser? Pode? Então a gente vai pular esse hoje, na próxima aula a gente volta nele, tá bom? Aí vocês vão ganhar mais uns diazinhos para fazer. Tá. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Barroco Mineiro, tá? O que foi o Barroco Mineiro? Que era uma expressão, né, artística genuinamente brasileira. A gente está vendo uma imagem aí, tá, do profeta Isaías, lá na Basílica de Bom Jesus do Matozinho, que fica em Congonhas. E essa imagem foi feita, essa escultura aí foi feita pelo Aleijadinho, tá? Então a gente pode ver aí uma igreja com altar no estilo barroco. Eu também deixei um vídeo para vocês verem aí, falando um pouquinho mais sobre isso. Sobre essa... Vocês viram o vídeo? Era uma entrevista com mais pessoas. Isso mesmo. E nessa entrevista ele falava, né? Da questão do barroco, do rococó. Muito bem. Então, olha só. Aí fala um pouquinho sobre o patrimônio cultural de novo. Aí eu voltei lá no que era o patrimônio cultural, expliquei de novo, tá? E tem um jogo da memória lá no finalzinho, nas páginas 27 a 34. Vocês destacaram e fizeram?
Eu ainda não fiz, mas eu destaquei. Não. Tá, então quem fez, Eu acho marca, tá bom? que eu vou fazer outro. Bom, Eu destaquei. Aonde que é pra destacar? página 27 a 34, tá? Bom, então fechando aí, a gente vai corrigir a última página da atividade. Lá na página 270. É isso? Eu não. Tia, não fiz a 260. Não? Então a gente deixa para o nosso próximo encontro junto com o roteiro de entrevista, combinado? Tá bom. Ah, eu fiz. Tá. Tia, Tatinho. Calma aí, eu vou ver se eu fiz. Tchau. Ah, tia, essa Não, tinha eu ficado volto a em falar de novo. Porque esse aqui, se não me engano, eu ainda vou gravar o vídeo, tá? Pra gente poder fazer. Aí eu explico. 260 eu tinha ficado em dúvida. Isso, é porque eu gravei o vídeo para vocês até nessa página aqui, ó, 256. Até lá no 256 no roteiro de entrevista, tá bom? Aí eu vou gravar o vídeo, explico de novo, pra gente poder fazer essas páginas, combinado? Tá. Tá. Uau, então nosso encontro termina por aqui, tá? A gente finaliza o nosso encontro por aqui. Na nossa próxima live, a gente vai fazer a correção de geografia, tá? A gente vai seguir na ordem do livro, tá joia? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Bom, a gente continua fazendo dessa mesma forma, tá?